Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezemos nossas súplicas e nossa necessidade, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezemos nossas súplicas e nossa necessidade, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Mãe de Deus, Mãe soberana, Mãe poderosa, Nossa Senhora das Dores, de hoje para sempre me entrego todo a vós, como filho e servo, consagro o vosso serviço a minha alma, meu corpo e tudo que me pertence. Esta entrega total a vós, a Mãe das Dores, eu faço por Jesus Cristo, vosso Filho amado, com o poder de Deus e vossa caridade, Mãe, livrai-me do mal. Abençoai a minha família, meus trabalhos, meus haveres, sede minha protetora na vida, conduzi-me ao céu para viver feliz por toda a eternidade, assim seja. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está realizado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus. E aproximaram-se de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nestas palavras do Santo Evangelho, a gente comprova o nascimento da igreja. No momento que Jesus, moribundo na cruz, entrega a sua mãe para o discípulo amado, certo? Que o torna o filho novo de Maria, ali ele, na pessoa daquele apóstolo, que era representante de todo aquele colégio apostólico que ele havia instituído ao longo dos seus 3 anos de vida pública, ela se torna efetivamente a mãe da igreja. Onde é exatamente o momento em que essa igreja procede do corpo de Jesus. No momento que o soldado Longinos finca a lança na quinta costela, em espaço intercostal de Jesus, certo? Do seu lado direito, cuja lança perfura o pulmão, a pleura e o coração, e que no momento que ele retira a lança e sai sangue e água, ali nasce efetivamente o corpo místico de Cristo. Então Maria teve seu segundo parto, e foi um parto doloroso, não dor física, mas dor espiritual. Naquele momento, aquela espada que foi fincada em Jesus transpassou seu coração, e ali ela deu à luz à igreja, nas dores do parto, num parto místico, não num parto natural, mas num parto místico. Então, efetivamente, ali nasceu a igreja. Quando a gente fala de igreja, fica uma pergunta: o que é igreja? Bem, a palavra igreja vem do grego eklésia, que é a assembleia. Significa assembleia de todos os predestinados a formarem em Cristo um só corpo e um só espírito. Ou seja, é o corpo místico de Cristo, a igreja, o Cristo totus, o Cristo total. Todos aqueles que vão ser salvos vão formar este corpo místico de Cristo, e aqueles que procuram a salvação. Aí a gente faz aquela pergunta, né? Onde foi gerada a igreja? A igreja foi gerada no ventre de Maria.
como nós já falamos em encontros anteriores, no momento que Maria foi coberta pela sombra do Espírito Santo e foi plasmado no ventre dela o corpo humano do nosso Salvador, o corpo humano de Jesus, também foi formado o corpo Salvador, um corpo místico no ventre de Maria. Então, todos nós fomos um dia gerados no ventre de Maria, todos nós filhos da igreja, todos aqueles que foram chamados a serem salvos, fomos um dia gestados no ventre de Maria. Sendo que, primeiro nasceu a cabeça desse Cristo totus, desse Cristo total, que é nosso Senhor Jesus Cristo feito homem, que nasceu na gruta de Belém. E no Calvário nasceu o corpo místico dele, que junto com a cabeça, Jesus Cristo, forma o Cristo totus. Então, esta igreja ela foi gerada no ventre de Maria, como deixou bem claro o documento do Papa São Pio X, Ad Diem Illum Lessimo. Aí a segunda pergunta que a gente faz é: de onde procedeu essa igreja? Essa igreja procedeu do corpo de Cristo, do corpo humano de Cristo. No momento que ele morria na cruz, ali nasceu a igreja, procedendo do corpo dele. Ela foi gerada no ventre de Maria. Quando Jesus nasceu, nasceu humano, mas dentro dele havia o corpo místico, que no momento que ele se entrega na cruz, a igreja passa a ser a continuação da encarnação de Cristo. Por isso o Verbo divino se fez carne e permanece carne. Permanece carne em mim, em você, em todos os cristãos que procuram estar ligados a Cristo. Então, a igreja é a continuação da encarnação de Cristo na terra. Aí tem outra pergunta. Onde está fundamentada essa igreja? Essa igreja foi fundamentada na pessoa dos apóstolos, em particular na pessoa de Pedro. Jesus, quando foi para Cesareia de Filipe, que ele perguntou: que dizem um homem, seus filhos do homem? Pedro professou, certo? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Pedro, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro foi chamado para ser o chefe do colégio apostólico, para confirmar os outros apóstolos na fé. Ele confiou a igreja a esses 12 apóstolos aí. 12 apóstolos. Judas o traiu, foi substituído por Matias, e depois ele chamou Paulo, ao derrubá-lo do cavalo, quando ele ia para Damasco, né, a integrar este colégio apostólico. Portanto, a igreja está fundamentada nos apóstolos. Ela nasceu, ela foi gerada no corpo de Maria, ela nasceu no Calvário, procedeu do corpo humano de Cristo, foi fundamentada nos apóstolos e foi manifestada aonde? No cenáculo, quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, se derramou em todos os apóstolos como língua de fogo. Aí eles começaram a pregar. Ela foi manifestada e enviada ao mundo ali que foi essa igreja. Que igreja é essa? A igreja fundamentada nos apóstolos, nascida de Maria. Por isso Maria é a mãe dessa igreja. Aí a gente se pergunta, né? Onde está? Hoje tem tantas igrejas. Como é que eu posso saber qual é a igreja verdadeira? Só existe, meus irmãos, uma única igreja. A que é a una, a santa, a católica, apostólica, e que está assentada em Roma, lá na colina do Vaticano, onde Pedro derramou seu sangue. Ali que está assentada a igreja. Para ser verdadeira igreja, certo? É aquela que tem o Papa, que tem Maria e que tem a Eucaristia. No momento que o soldado Longinus, ele enfiou a lança na costela de Jesus, que saiu sangue e água, saiu os dois principais sacramentos da igreja: o batismo e a Eucaristia. 2 sacramentos que são portas de entrada da iniciação cristã: o batismo e a Eucaristia.
Ali nasceu efetivamente a igreja, e onde tem verdadeira igreja, tem o Papa, tem Maria e tem a Eucaristia. Igreja que não tem Papa, nem Maria, nem Eucaristia, não é igreja, é seita. Agora, esta igreja católica, que é a única e verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela se divide em 3 partes. A igreja gloriosa, que é a igreja dos anjos e dos santos, que estão no céu. A igreja penitente, que é a igreja do purgatório, são aqueles que estão salvos, mas que ainda têm que expiar suas faltas, os pecados já foram perdoados, quanto a culpa, mas não contra a pena. Então, eles têm penas a cumprirem. Eles estão salvos, eles não descem para o inferno, estão aguardando o momento de ir para o céu. Então, essa é a igreja penitente, os santos do purgatório. E nós que somos a igreja peregrina. A igreja não peca, ela é santa e imaculada. Na terra, quem peca são os seus membros. O tronco da árvore é puro, não peca. Certo? A cabeça dessa árvore, que é Jesus Cristo, também não peca. Certo? Ou seja, os santos, os anjos, não pecam mais. Só nós. Nós, que somos membros desse galho, dessa árvore, que nós pecamos. Toda vez que um de nós peca mortalmente, nós somos excluídos, como que excluídos do galho dessa árvore, até que a gente confesse e volte a ficar no galho. Quando nós somos batizados pela igreja, nós somos como que um galho inserido nessa árvore. Certo? Volta e meia nós caímos em tentação, nós somos automaticamente excluídos, voltamos, é assim, nós vivemos nesse combate. Mas só há uma igreja, a católica. Fora dessa igreja não há salvação. Isso é uma verdade de fé. Igreja salva, salva. Religião salva, salva. A religião que salva é a igreja católica. É a religião católica. E a igreja que salva é a igreja católica. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ensinamento, é dogma de fé. Isso está no catecismo da igreja católica. Isso está principalmente no documento chamado Dominus Jesus, que deixa bem claro que todos aqueles que forem salvos, se forem salvos, mesmo não sendo católicos, mesmo não estarem vivendo nos meios ordinários da salvação, eles serão salvos pelos meios extraordinários, mas serão salvos pela Igreja Católica. Significa que, se um judeu, um protestante, um espírita, um pagão, ou um budista, certo? Que for salvo, se for salvo, vai ser salvo pela Igreja Católica e lá em cima vai ser católico, quer queira, quer não. Igreja salva, salva. Isso é muito importante para nós católicos. E uma coisa impressionante, e que são então as outras igrejas? São pedaços decepados da única igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Assembleia de Deus. Só existe uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus verdadeira, a católica. Só existe uma Igreja Batista verdadeira. E a que batiza verdadeiramente é a Igreja Católica. A que não ministra um batismo apenas de conversão, mas ministra um batismo de inserção no corpo místico de Cristo. Por isso que a gente batiza criança. Porque a gente está fazendo o ato de caridade, de inserir, de apagar a culpa quanto ao pecado original, que todo mundo nasce com essa culpa, e de inserir nesse corpo salvador, que, infelizmente, nós irmãos protestantes não acreditam. Eles não acreditam na igreja. Então, existe alguma igreja universal do reino de Deus? A verdadeira igreja universal do reino de Deus é a Igreja Católica. Só existe uma igreja universal do reino de Deus. É a Católica Apostólica Romana. Só existe uma igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. É a Igreja Católica. Os outros são, infelizmente, quer queira, quer não, pseudo-igreja. São pedaços decepados da Igreja Católica. Como é que a gente sabe a verdadeira igreja? Aquela que tem o Papa, Maria e Eucaristia. Existe uma igreja que não tem Papa, que não quis saber do Papa. Mas entre eles há Maria e Eucaristia, que são as igrejas ortodoxas. Essa está bem próxima da Igreja Católica, porque quando houve o cisma em 1054,
eles romperam, foram vários bispos que se romperam com o Papa. Então, eles conservaram a sucessão apostólica. Então, eles ministram uma verdadeira Eucaristia. A mesma coisa, a devoção a Maria. Eles são até mais devotos, os ortodoxos, do que os católicos atualmente. Mas eles não têm o Papa, eles são cismáticos. O restante das igrejas são heréticas ou apostáticas. Essa é a pura realidade. Um pastor protestante jamais vai numa ceia, uma ceia que eles chamam Santa Ceia, produzir o verdadeiro corpo místico de Cristo, o verdadeiro corpo de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, que isso é produzido numa missa. Por isso que um culto protestante, ou qualquer outro tipo de oração, nenhum supera a missa, porque na missa, aquele sacrifício de Cristo na cruz se faz presente ali no altar. Ali aquele sacrifício salvador. Agora, claro que esta igreja, esse título, Maria Mãe da Igreja, já deu muito polêmicas durante o Concílio do Vaticano II, mas muita polêmica. Porque o que acontece? Quando fala Maria Mãe da Igreja, pressupõe uma superioridade de Maria em relação à Igreja. Bem, Maria é inferior à Igreja no seguinte sentido: a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então, Maria é um membro inferior, porque a cabeça é Jesus Cristo. Mas se nós formos falar de Maria com os demais santos, ela é superior a todos os demais anjos e santos juntos. Então, vem aquele choque daqueles duas escolas de abordagem mariológica que nós falamos no encontro passado. Aqueles que querem fazer abordagem eclesiológica gostam de reduzir Maria. A que faz a abordagem cristológica gostam de elevar Maria. Os grandes santos marianos, como Santo Afonso, São Luís Maria Guignon Montfort, São Bernardo de Claraval, São Bernardino, São Boaventura, todos foram dessa escola de abordagem cristológica. Mas tem outros hoje muito ecumênicos que acham que Maria, isso é um exagero, sabe? E muitos eram contra esse título de Mãe da Igreja. Tanto que durante o Concílio Vaticano II, essas duas escolas estavam muito bem representadas. A escola de abordagem eclesiológica estava representada pelo cardeal Koenig, de Viena, na Áustria. E a escola de abordagem cristológica estava representada pelo cardeal Santos, de Manila, nas Filipinas. E houve uma briga, primeiramente, para saber se faria um documento exclusivo sobre Maria, no Concílio Vaticano II, ou se Maria seria um documento inserido na Constituição Dogmática, na Lumen Gentium, que fala da Constituição da Igreja. Então foi uma briga que houve uma votação de mais de 2.000 bispos conciliares. Os bispos da escola de abordagem eclesiológica, abordagem reducionista, eles ganharam por menos de 1% dos votos. Foram 17 votos a diferença. Aí fizeram um documento, a Lumen Gentium passou a ter um capítulo 8º, que é o maior capítulo da Lumen Gentium, que passou a falar sobre Maria. Então foi uma vitória dos conciliares de abordagem eclesiológica. Tanto que se nós pegarmos na Lumen Gentium, ela fala mãe de Cristo, mãe dos homens, mas não fala mãe da igreja. Porque os conciliares de abordagem eclesiológica não queriam ver este termo Maria, mãe da igreja. Agora, eles não contavam que no dia 21 de novembro de 1965, no dia que foi promulgada essa Constituição, o Papa Paulo VI proclamou Maria mãe da Igreja e referendou esses títulos quando ele promulgou o documento Signum Magnum, 1967, e a Marialis Cultus, de 1974. Então, Maria é mãe da Igreja? Sim, sim, porque ela gera os cristãos, reverte de Cristo na pia batismal. A igreja é nossa mãe? Sim. Nós somos filhos da igreja? Sim. Igreja é um sujeito coletivo. Mas somos filhos de Maria? Também. A maternidade de Maria se faz na maternidade da igreja. Quando o sacerdote, ou o diácono,
ou aqueles que têm o ministério extraordinário do batismo, eles batizam, certo? Em nome da igreja, tá? Maria se faz presente na pia batismal, o útero de Maria. Então, uma dupla maternidade. Nós somos filhos da igreja e filhos de Maria. A igreja não é nossa mãe, a não ser por Maria. E Maria se faz nossa mãe através do ministério da igreja. Uma não vive sem a outra. Por isso não existe Maria sem igreja, nem igreja sem Maria. É muito importante. Certo? Então, ela é efetivamente a nossa mãe. Mãe na ordem da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? A minha alma glorifica ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações vão te chamar de bendita. Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos com respeito. Demonstrou o poder de seu braço, as pessoas orgulhosas, derrubou os poderosos seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu os senados ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.